Olá! Hoje vamos conversar um pouco sobre o desenho infantil, a sua importância e como podemos pensar no desenho das crianças na educação infantil. Vamos lá? Para iniciarmos essa conversa, precisamos pensar que, quando nós proporcionamos práticas às crianças pequenas, às crianças da educação infantil, nós estamos proporcionando a escuta, ou seja, a partir das práticas, nós podemos conhecer melhor as crianças, entender o que elas pensam, o que elas sabem, como elas pensam e falam sobre determinado assunto. E nós vamos aprendendo assim a construir e reconstruir as nossas próprias práticas. Olhamos, atentos, aprendemos essa escuta sensível, essa escuta de corpo inteiro e assim vamos melhorando as nossas práticas com as crianças. Afinal, são nessas atividades, ou seja, são nessas experiências que nós vamos proporcionar às crianças e vamos delinear o caminho que nós vamos seguir na educação infantil. Desenhar objetos, pessoas, lugares é uma forma de apropriação do mundo, é uma forma de conhecimento do mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se de si, do outro e de tudo que está ao nosso redor. E o desenhar, ele não pode ser apenas pensado com lápis e um papel. A criança desenha e precisa desenhar de diferentes maneiras, seja no quadro, no chão, num papel grande, pequeno, em outros materiais. A criança desenha por si quando ela organiza os seus materiais, os seus brinquedos para brincar. Isso também é desenhar. Isso também é se perceber no espaço a partir de uma organização gráfica, de uma organização de linhas, de elementos. Quando a criança desenha num simples papel A4, ela já está tendo percepções diferentes, ou seja, aquele pedaço que é delimitado, até onde eu vou, quem é o outro, quem sou eu, e assim também uma extensão do próprio corpo, da própria forma de pensar. E é um processo muito complexo, vocês não acham? Quando a criança desenha, é um processo mental que é colocado, externalizado a partir do seu movimento em um papel ou outro material. Derdick diz que o desenho é uma manifestação vital da criança. Quando a criança desenha, ela age sobre o mundo e ela precisa agir sobre o mundo. Nós, muitas vezes, lá na educação infantil, nos embasamos em estudos sobre o desenvolvimento da criança a partir de um olhar muito engavetado, talvez seja essa a palavra, muito fechado, ou seja, de tal a tal idade a criança tem que fazer garatujas, de tal a tal idade a criança tem que fazer determinadas linhas e assim por diante. Mas quem são essas crianças? Nós precisamos levar em consideração o contexto social no qual essa criança está inserida. Quem são as pessoas que estão com ela? Que estímulos essa criança tem para desenhar? Quais são os materiais que ela tem disponível? Não dá para fechar numa caixinha. Não dá para pensar no desenvolvimento do grafismo infantil apenas pensando nas questões biológicas. Isso vai muito além. As questões culturais precisam ser levadas em consideração e, principalmente, enriquecendo ainda mais o desenho, a oralidade. Vamos ouvir o que as crianças têm para nos dizer sobre o desenho que ela acabou de realizar. E podem ter certeza que elas vão ter diferentes interpretações. Cada vez que nós perguntarmos, mas o que você desenhou aqui? Ela vai trazer diferentes histórias, diferentes elementos e um simples risco, uma linha, pode se transformar em muitos personagens. Isso é enriquecedor. Isso também faz parte do jogo simbólico, da imaginação da criança. E não há problema algum se em cada momento ela colocar outro item, outro personagem, a partir daquela simples linha que ela fez no papel. Isso estimula e muito a imaginação, a criatividade. Ao desenhar,
A criança cria suas próprias hipóteses, as próprias formas de pensar, as explicações. Imaginem só como a linguagem é trabalhada também, é vivenciada também, estimulada, as suas capacidades, os elementos simbólicos que estão presentes na vida dela e aqueles frutos da imaginação. A partir do que ela já viveu, ela vai construindo diferentes elementos e registrando, colocando tudo isso no seu desenho, no seu grafismo. Podemos pensar no desenho no início desse processo com as crianças bem pequenas, que o desenho é fruto de uma ação. Elas pegam diferentes materiais, como por exemplo uma canetinha, e ela experimenta o movimento. O grafismo é solto, é fruto de uma ação, da percepção daquilo que ela tem naquele momento. Mas depois, esse processo muda. Há um processo nessa percepção. Ela vai colocar elementos ali, não só como uma ação, como uma experiência, mas sim emitindo conceitos sobre aquilo que ela quer desenhar. Um risco no papel pode ser uma ponte, um avião, pode ser o que ela quiser, porque ela vai elaborar o significado daquele grafismo. O problema é que muitas vezes a escolarização e um processo antecipado de alfabetização faz com que o desenho mude de figura, literalmente. Faz com que o desenho perca sua força simbólica de criação. Porque a criança vai ser treinada à escrita. A liberdade de construir as imagens e de construir os seus próprios desenhos vai se perdendo para um processo de escrita. E isso precisa ser repensado. Afinal, a criança precisa desenhar muito para entender todo o processo que vai chegar à escrita. O círculo no desenho é um elemento riquíssimo para que a gente tenha um outro olhar. Quando as crianças conseguem fechar uma linha e assim criar um círculo, ela já tem a sua percepção do corpo, ou seja, do eu, do outro, do espaço, do fechado. Quando essa forma é concluída, quando as crianças conseguem fechar um círculo, há um outro movimento de percepção do mundo e ela consegue colocar isso no seu desenho. E o desenho não é uma cópia, não pode ser uma cópia, porque todo trabalho pedagógico que é feito a partir de cópias, ele limita, ele bloqueia, ele engessa. Podemos trazer inspirações, podemos pensar em situações que estimulem as crianças, que proporcionem diferentes vivências para que ela desenhe, mas não a cópia do desenho. Não o desenho como simplesmente um processo de registro por algo. O desenho em si, na sua própria linguagem, no próprio ato de desenhar e de criar. Enfim, no desenho, a criança se transporta para o mundo do real, do percebido e do imaginário. O que ela vê, o que ela imagina e como ela percebe tudo isso é colocado no desenho. Então, professores e professoras, educadores e educadoras da educação infantil, vamos pensar um pouquinho mais sobre a importância de desenhar, de deixar com que a criança crie a partir do seu próprio desenho a linha, a curva, o espaço do papel, até onde é o limite, até onde eu vou, até onde eu sou, até onde eu posso. Espero que tenha contribuído de alguma forma para repensarmos e pensarmos em mais atividades, em mais propostas para que as crianças possam desenhar livremente, desenhar a partir de conhecimentos estéticos, artísticos, sensoriais, de memória. Vamos explorar mais o desenho com as crianças? Vamos deixar com que elas desenhem, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença e enriquecer ainda mais o nosso trabalho para o desenvolvimento infantil. Até a próxima!